Dando continuidade a essa nossa caminhada de estudos na primeira carta de Pedro, nós já em muitos outros já estivemos destrinchando todas as expressões, o que elas significam. Isso você tem acesso lá no nosso canal e você tem lá toda essa série de pregações que esperamos você tenha bom proveito na presença de Deus desse conteúdo. Mas aqui nós estamos destrinchando, isso aqui é diferente de uma pregação. Nós não estamos fazendo uma pregação onde se toma o conjunto daquilo que está colocado no texto e se expõe. Aqui não, aqui nós estamos tirando expressões e buscando o significado de cada uma dessas expressões. Nessa caminhada agora, nós vamos adentrar ainda na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ainda estamos centrando a nossa preocupação em eleitos. Em oportunidade anterior, nós falamos sobre o fundamento da eleição. Nesta oportunidade, nós queremos tratar sobre o objeto desta eleição. Para isso, nós vamos trazer a concorrência do ensinamento do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esses 14 primeiros versículos nos dão uma dimensão muito ampla daquilo que é o objeto da eleição que Deus faz. Vamos só relembrar. Eleito, eu não me elejo, alguém me elege. No nosso caso, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu para um objetivo que vamos ver numa próxima oportunidade. Então, esse processo da eleição tem como centro aquilo que é Cristo, mas a ação de Deus por intermédio de Cristo
em relação a todos os seres humanos. Agora que já sabemos então qual é o fundamento da eleição, que é o próprio Cristo, cabe-nos falar sobre o seu objeto ou o alcance da eleição. Nós encontramos assim, nesse texto que lemos em Efésios, capítulo 1, versículo 4, queríamos destacar o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ora, aqui nós temos uma expressão típica da eleição. Nos escolheu quem? Deus. Nos escolheu em quem? Cristo. Cristo é o fundamento da nossa eleição. O pronome nós aqui, nos escolheu, deve ser entendido à luz do seu contexto. Paulo está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Veja o que diz o versículo 1 desta mesma carta, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. As cartas de Paulo são dirigidas a um público específico. Esse público específico são os santos, são os eleitos. Obviamente, quando ele dirige esta carta a estas pessoas, ele também está abrindo a oportunidade para que outras pessoas, tomando conhecimento desse conteúdo, pela fé, também sejam envolvidos no uso da fé em Cristo Jesus, sejam envolvidos nessa mesma circunstância de santos e eleitos. Esse texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no versículo 3, diz que ele nos tem abençoado. Qual é essa bênção? Exatamente essa escolha, essa eleição. E isto ele reforça no versículo 4, quando ele diz, assim como nos escolheu. Qual é a base de tudo isto? É a ação voluntária e graciosa de Deus, escolhendo aqueles que, pela fé, creem em Cristo Jesus. Como podemos observar, Paulo está falando com que ele mesmo e os santos fiéis são abençoados com toda sorte, com toda espécie de bênçãos espirituais e foram escolhidos por Deus. Esse é o sentido da passagem. Este ensino de Paulo sobre o alcance da eleição levanta, obviamente, algumas questões, mas a principal delas é a seguinte: Cristo morreu por todas as pessoas, sem exceção, ou somente por aqueles que ele escolheu? Me parece que essa é a pergunta fundamental que aparece nesse tema da eleição. Em outras palavras, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário apenas tornou possível a salvação para todos os homens, ou certamente garantiu a salvação para todos aqueles que o Pai lhe deu? A resposta a esse questionamento nós vamos encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 1, no versículo 21, quando vem o anúncio do nascimento de Cristo, nas seguintes palavras: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44, nós encontramos: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui já dá para perceber que
a ação, a comunicação da vinda de Cristo é uma comunicação que Deus Pai faz, mostrando o seu objetivo. E que este objetivo está bem claro nos propósitos de Deus. Encontramos também ainda no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 26 a 29, as seguintes palavras: Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. No mesmo Evangelho de João, nós vamos encontrar no capítulo 15, versículo 16, nós vamos encontrar a chave para o entendimento desta perspectiva de que o texto bíblico fala de ser minhas ovelhas. Diz assim o versículo 16: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Prestem bem atenção no que está escrito aqui. O texto é claro e não deixa dúvidas. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês. Este é um objeto da eleição. Deus nos escolheu a nós, seres humanos. Ainda no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9, nós encontramos a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, e no versículo 9 nós encontramos as seguintes palavras: É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque estes são teus. Repare que a grande questão a ser respondida aqui não é se Jesus teve poder para salvar todos os pecadores sem distinção, mas se efetivamente ele quis fazer isso em obediência àquilo que o Pai determinou a ele. Ora, a Escritura nos ensina que Cristo é o Senhor da glória. Encontramos isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8, quando diz assim: Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas também mostra que, a Escritura mostra que ele, Jesus, é o autor da vida. Em Atos, capítulo 3, versículo 15, encontramos o seguinte: Dessa arte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Ora, Jesus Cristo é o próprio Deus, ele faz parte da Trindade. Por isso podemos tranquilamente afirmar que ele poderia e teria poder suficiente para salvar toda a raça humana, se esse fosse o seu plano. O que Paulo ensina é que a eleição é limitada pela vontade de Deus, que não quis salvar toda a raça humana, mas apenas uma parte dela. E é isso que nós achamos e entendemos em princípio que é uma injustiça da parte de Deus. Mas isso nos leva a perceber que temos uma dificuldade de entender qual é a situação do ser humano. Veja o testemunho claro da Escritura sobre isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Romanos 8,
capítulo 8, versículos 31 a 33, Paulo vai dizer o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E aqui é uma questão interessante, porque o que Paulo está colocando é: por que Deus te escolheu e não escolheu a mim? Qual é esse critério que Deus está usando? Em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, na parte B, nós vamos encontrar as seguintes palavras: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Voltando ao Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 27, nós temos as seguintes palavras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ora, quem conhece um pouquinho a vida pastoril sabe o que isso representa. Muitas vezes, uma pessoa estranha diante das ovelhas, ele chama e as ovelhas nem atenção lhe dão. Mas quando o dono das ovelhas chega e ele com um som que seja, imediatamente as ovelhas vêm até onde eles estão e vão segui-lo. Pedro, né, nessa colocação de eleitos que nós estamos vendo a partir do pensamento de Paulo, no capítulo 2, versículo 9 da primeira carta, nós já analisamos isto e isto ficou bem claro. Vós, ele está falando dos eleitos que são forasteiros na dispersão, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em todas essas passagens que abordamos aqui, podemos observar claramente que Cristo não morreu para salvar todos os pecadores, sem exceção, mas um certo grupo deles. E aqui, alguma coisa nós temos que pensar. Em relação à salvação, há 4 alternativas que podemos pensar. A primeira delas: Cristo morreu por todos os pecados de todos os pecadores? Se nós formos ao texto bíblico, isto não é verdade. Por quê? Cristo morreu por todos os pecados daqueles que efetivamente, pela fé, entendem que os seus pecados são perdoados. Segunda possibilidade: Cristo morreu por todos os pecados de um grupo de pecadores? Não também. Por quê? Porque os pecados de um grupo de pecadores está excluindo todas as pessoas que são pecadoras. Ora, Cristo morreu por alguns pecados de todos os pecadores? Então, Cristo é um negócio assim meio, né? Ele só limpa-nos de alguns pecados e os outros ele deixa correr. Por último, Cristo morreu por alguns pecados de um grupo de pecadores? Nessa circunstância, o que nós vamos perceber? Que dentro da perspectiva que se Cristo tivesse morrido apenas por alguns pecados, haveria pecados que não estariam enquadrados, então o seu perdão não seria suficiente para limpar-nos dos pecados. Ficamos então com a situação: se admitirmos que Cristo morreu por todos os pecados de todos os pecadores, teremos que descobrir o motivo pelo qual muitos deles vão para o inferno.
Então, o ensino bíblico da existência do inferno, se ele perdoou os pecados de todos os pecados de todos os pecadores, para que a existência? Para que pensar na existência do que a Bíblia fala do inferno? A resposta é óbvia. Por causa da sua incredulidade, da incredulidade do homem, que os impedem de se apropriarem da obra de Cristo pela fé. Ora, mas a incredulidade não é um pecado? Então ela está incluída em todos os pecados que foram perdoados por Cristo. E o pecador tem que ir para o céu mesmo sem crer em Jesus, o que é, na verdade, um absurdo pensar dessa forma. Se a incredulidade não é um pecado, então por que tanta gente vai para o inferno por causa dela? Esse é o ensino bíblico a respeito do alcance da salvação, conforme ensinado por Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Mas qual era o propósito de Deus em agir dessa forma? A eleição. Em vez de minar nosso estímulo para crescermos em santificação, é na verdade a sua maior alavanca. Não existe estímulo maior para o cristão desenvolver sua santificação do que o fato de saber que foi escolhido. A ação de Deus disponibiliza, Ele coloca à nossa disposição a fé para que, entendendo que é por meio dela que nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo, que nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, isso se transforma em resultado de eleição. Esta graça Deus coloca à nossa disposição. E este é o convite que Deus faz a cada um de nós. Ele está disponibilizando a você o exercício da fé. Pela fé, crer que Jesus Cristo perdoou os seus pecados, perdoou o pecado que conduz à perdição eterna, que é a incredulidade, e agora te conduz para um processo de santificação. Esse é o convite que nós estamos fazendo a todos vocês para caminharem junto conosco. E estamos orando para que Deus o abençoe nesse objetivo.